Presidente, deputada Raquel Lessa, deputado Guerino, deputado Hércules, deputado Edson, deputado Bruno Lamas, deputada Eliana, meus cumprimentos aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, e um cumprimento especial aos alunos lá de Rio Bananal. Eu já estive hoje ali em cima falando com eles e eu visitei, presidente Enivaldo, eu visitei essa escola há cerca de 3 semanas atrás. Eu estive em Rio Bananal e foi um prazer imenso visitar a escola, assim como várias outras. É uma escola que tem muitos problemas. Eles estão lá com um problema sério com o telhado, que precisa de reforma, né? E outras questões mais. Estão preocupados também com a possibilidade de que a partir do ano que vem não tenha mais curso técnico naquela escola. Então são muitas demandas, mas ao mesmo tempo é uma escola extremamente acolhedora. É uma escola que, apesar dos problemas, já é uma escola antiga, mas é uma escola toda organizada, toda limpinha, tem um jardim muito bacana. Então, foi um prazer imenso estar lá com os professores, com os alunos, a diretora muito receptiva, foi realmente muito bom. Eu vou continuar falando o que eu estava dizendo antes a respeito da questão do concurso. Ontem, no final da sessão, e com todo respeito pela presidente da Comissão de Educação, eu fiz aqui algumas ponderações. Então, ela disse no discurso dela que a primeira questão, né, a coisa mais importante para ser professor é que as pessoas precisam ter muito amor, né? Eu me permita, embora a ausência, discordar, né? Como em qualquer profissão, não é o amor a parte mais importante. Como em qualquer profissão, para ser médico, engenheiro, arquiteto, assim como ser professor, você tem que ter afinidade com aquilo que você vai fazer, né? Você ter afinidade. E o fundamental para ser um bom professor, deputado Edson, é você ter uma boa formação, uma boa qualificação profissional, desenvolver as suas capacidades, suas habilidades e competências, ter uma excelente estrutura de trabalho e ser muito bem remunerado. Isso faz da maioria das pessoas bons profissionais. É claro que às vezes, mesmo tendo isso, alguns não serão bons. Em qualquer profissão isso existe. Mas isso é o que é fundamental. A maioria dos professores hoje, por um tempo se dizia que ser professor não era profissão, era um sacerdócio. Isso é ridículo, né? Por quê? Hoje, nem mesmo os padres e os pastores, que teoricamente são, né, atendem a um chamado divino, né, vivem sem salário e querem ter uma vida digna. Precisam de salário, precisam ter uma boa casa, enfim. Isso é necessário. E o profissional de educação não tem. Ontem aqui a própria presidente da Comissão de Educação citou o exemplo da escola técnica, né, parabenizando pelo primeiro lugar no Enem. Então, a Escola Técnica Federal, deputado Enivaldo, deputado Guerino, a Escola Técnica Federal, né, os IFES, dão ali a dica do que é necessário para ter sucesso. Eu visitei o campus do IFES da Serra, uma estrutura invejável, laboratórios muito bem equipados. Então, os professores da rede federal, eles são estimulados o tempo inteiro a fazer mestrado, a fazer doutorado. Deputada Raquel Lessa, eu apresentei uma emenda ao Plano Estadual de Educação que colocava lá como meta que o governo incentivasse os professores através de licenças remuneradas para que eles pudessem fazer mestrado e doutorado. O governo do estado proibiu a licença remunerada para professores para fazer mestrado e doutorado. Então, como se espera que professores se qualifiquem se eles não podem? Por exemplo, eu recebi uma demanda de uma professora de Jaguaré que passou no mestrado de São Mateus. E ela está com uma dificuldade imensa, que ela não pode sair da sala de aula, ela tem que ir a São Mateus assistir a aula para fazer mestrado. E esse é o drama de dezenas de professores. Então, assim, diferente dos institutos federais, que incentivam o professor a sair da sala de aula para fazer mestrado e doutorado. Então, você veja a diferença, é isso que eu tenho dito. Se você oferecer infraestrutura nas escolas, se você oferecer condição de acesso e permanência dos alunos, qualificação e remuneração dos professores, a educação vai evoluir muito.
Então, a questão do IFES, ter ficado em primeiro lugar no Enem do país, deveria ser o norteador para o governo do Estado entender o que é preciso. É claro que nos IFES você há de considerar que ali é seletivo, né? Tem um processo de seleção para entrar, claro que isso já conta. Mas se as escolas do Estado tivessem pelo menos 50% da estrutura que os institutos federais têm, a situação seria outra. Então, assim, não há de se dizer, não, porque os professores têm que... Ali no Instituto Federal, eu falava isso com o diretor do IFES da Serra, na semana retrasada estivemos lá, que o professor da rede federal, além dele ser bem remunerado, né, bem remunerado em termos, né, mas muito melhor do que os professores do Estado, ter o incentivo para fazer mestrado e doutorado, ter a estrutura que as escolas federais têm, ele ainda tem a expectativa de melhorar a sua carreira. Agora, hoje, e aqui tem professoras do Estado, né, professores do Estado, qual é a expectativa que um professor do Estado tem hoje de melhoria? Ele não tem expectativa nem de ter aumento salarial esse ano, com um salário de menos de R$2.000. Quanto mais a expectativa de que ano que vem ele vai poder sair da sala de aula para fazer um mestrado ou um doutorado com licença remunerada. Não existe essa possibilidade. Hoje eu denunciei aqui e eu cobrei do secretário, nós enviamos um requerimento, nós queremos saber como é que o Estado tem 12.545 DTs, professores DTs, e por que o concurso anunciado da SEDU consta de apenas 1.170 vagas. Quer dizer, isso seria o elementar, o Estado fazer um esforço para ter a maioria dos seus professores efetivos, e esse concurso, o edital deveria ter pelo menos umas 4 ou 5 mil vagas, pelo menos, porque, como eu disse, são 12.500 DTs existentes no Estado. Então, eu gostaria de deixar claro aqui que para ser um bom professor, não é necessário, em primeiro plano, muito amor. Para ser um bom professor, é necessário uma boa formação, o estímulo à formação continuada. Para ser um bom professor, tem que ter um bom salário, tem que ter uma boa estrutura. Isso fará com que a educação evolua, isso fará com que o profissional da educação, ele efetivamente venha a fazer com garra a sua profissão, porque o profissional ele tem que ter profissionalismo, compromisso, boa formação, e isso não necessariamente tem a ver com amor ou não. Como eu disse antes, o primeiro passo para qualquer profissão é você ter uma habilidade para aquilo. Ponto, para ser médico, para ser arquiteto, para ser engenheiro, tão somente. Agora, da forma que o Estado tem tratado, hoje diretores e professores estão sendo sistematicamente ameaçados pela SEDU e pelas superintendências. Os professores têm medo de denunciar o que acontece dentro da escola. Os diretores, assim que eu terminar, os diretores eles têm medo de falar porque são ameaçados sistematicamente pela secretaria e pelas superintendências. Então, nós não vamos, e como eu disse antes, o governo do Estado não precisaria, então, ir lá em Pernambuco pegar um projeto para implantar aqui. Bastava ele observar como se trata o professor da rede federal, dando estímulo à formação, dando estrutura, infraestrutura e bom salário, para que o resultado aconteça. Não precisava ir lá em Pernambuco. A Escola Técnica Federal do Espírito Santo deu o exemplo. Basta dar condição de trabalho digno, salário digno, boa formação e boa estrutura, e nós vamos avançar muito na educação. Não há segredos nisso. Pois não, deputada? Quero parabenizar a Vossa Excelência, deputado Sérgio Majeski, mas quero, no seu tempo, rapidamente, para não entrar no seu tempo, quero cumprimentar aos professores, professoras, e dizer que Rio Bananal
teve um privilégio muito grande concedido pelo nosso presidente Enivaldo dos Anjos de adentrar neste plenário, que é a Casa do Povo. Então, sejam bem-vindos à Casa do Povo, viva a educação. Pelo rosto de vocês, a gente vê que é uma escola bem digna de vocês. Portanto, eu quero parabenizar os professores e parabenizar o Roberto, que sentou à mesa lindamente representando. Parabéns, deputado Enivaldo, que mais uma vez exerceu a democracia nesta casa, mostrando que o mais importante para nós são os jovens. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sérgio Majewski. De nada. Muito obrigado, senhor presidente. Agora o senhor vai conceder a palavra ao